Aos 3 anos de idade, a minha mãe me perguntou pela primeira vez, que eu me lembre, o que eu queria ser quando eu crescer. E ela, que lembra dessa história até hoje, diz que eu respondi muito prontamente: lixeiro. A minha mãe, que muito provavelmente não esperava essa resposta, riu e seguiu a vida. Mas o tempo passou e com uns 5 anos eu comecei a colocar o ofício em prática, não satisfeito em ter a ideia muito clara. Aos 5 anos de idade eu comecei a trabalhar. Toda bituca de cigarro que eu encontrava na rua, todo plástico, papel de bala, lata de refrigerante, cerveja, etc. Enfim, todo lixo que eu encontrava e que era possível colocar nos bolsos, na mochila ou no uniforme da escola, eu colocava. E quando eu chegava em casa, eu jogava tudo no lixo. Isso sem que a minha mãe, ao menos, desconfiasse. Mas, claro, que durou pouco. Porque um dia eu cheguei da escola com os bolsos cheios de bituca de cigarro e ela percebeu alguma coisa estranha. Primeiro que eu me entreguei com a minha cara, que eu tava com o bolso cheio de coisas, majoritariamente bitucas de cigarro. E ela desconfiou e foi ver o que era. E foi assim, desesperador, porque imagina, uma criança com 5, 6 anos com o bolso cheio de cigarro. Eu completamente entendo o desespero da minha mãe. Eu expliquei pra ela os porquês. Ela não entendeu direito, mas tudo bem, eu segui sendo essa criança ambientalista desde os 5 anos de idade. Para você que não me conhece, eu sou Matheus Jerônimo, ator, diretor e produtor e fundador do projeto Realixo. Aqui nesse podcast nós vamos falar hoje sobre o atual cenário de resíduos no Brasil e como isso está relacionado com a arte. Em 2018, o Brasil gerou 79 milhões de toneladas de lixo, e isso significa um aumento de quase 1% em relação ao ano anterior. Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos de 2018, elaborado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, mais conhecida como ABRELP, deste total, a estimativa é que somente 3% sejam de fato reciclados, sendo que o potencial é de até 30%. Segundo um estudo da WWF, atualmente o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. São produzidos cerca de 11,35 milhões de toneladas de lixo plástico anualmente, mas se recicla apenas 145 mil toneladas, que representa aproximadamente 1,28%. Falando um pouco sobre os países que produzem mais resíduos que o Brasil, os norte-americanos, por exemplo, reciclam 34,6% do lixo plástico. Porém, a produção é de 70 milhões de toneladas. Que o Brasil está muito abaixo da média mundial de reciclagem, que é de 9%, a gente já sabe. Mas, no ranking dos 10 maiores poluidores, não é apenas o Brasil que recicla menos que a média. A Índia, por exemplo, recicla 5,73%, Indonésia 3,66%, Rússia 3,58%, Japão 5,68%. Todos esses países também estão abaixo da média mundial. Do total de resíduos plásticos no Brasil, 91% são coletados, também segundo o WWF. Mas, no final, quase 8 milhões de toneladas não são reaproveitadas, elas vão parar em aterros sanitários. Outras 2,4 milhões de toneladas são descartadas em lixões a céu aberto. Então, já entendemos que a gestão de resíduos recicláveis no Brasil é ainda um problema. Mas para a gente entender um pouco melhor, eu contextualizo vocês sobre o processo logístico dos resíduos recicláveis aqui no nosso país. Aproximadamente em São Paulo, os carroceiros são responsáveis por 44% da coleta dos materiais recicláveis, seguido por empresas privadas e o sistema público. Se você, minha amiga, meu amigo, minha amiga, que está ouvindo esse podcast e não tem ideia do que seja o trabalho dos carroceiros, eu te explico um pouco melhor. Os carroceiros são coletores informais de resíduos recicláveis que coletam nas ruas na maior parte do tempo, dependendo de sorte, porque eles saem pelas ruas, comércios e condomínios procurando material reciclável para que eles possam revender. Falando de uma maneira um pouco mais ampla, o Brasil possui atualmente 800 mil coletores informais de resíduos, ou seja,
800 mil pessoas que têm toda ou parte da renda advinda do que nós chamamos de lixo. Aqui já é um ponto para a gente parar e pensar o que é lixo e por que a gente chama de lixo e por que não é importante. Nos últimos meses, desde que eu comecei a Realixo, eu tenho falado com muitas pessoas sobre, explicando um pouco do projeto, com quem nós trabalhamos, etc. E algo que eu escuto muito são pessoas dizendo: nossa, verdade, os carroceiros. Ou então, nossa, eu não sabia que esse era o trabalho deles. Entre muitas outras coisas. O que colabora para a gente entender os resultados de uma pesquisa que nós realizamos entre fevereiro e março na República, no centro de São Paulo, com 33 carroceiros. Nessa pesquisa, nós queríamos entender os problemas, as necessidades, as problemáticas que envolvem o trabalho do carroceiro. E, sem sombra de dúvidas, o que mais nós ouvimos durante a pesquisa, de maneira geral, foi que esses profissionais se sentem invisibilizados. E aqui a gente já precisa fazer uma observação. O carroceiro, ele não é a carroça. A gente precisa dissociar o profissional do seu instrumento de trabalho. Eu estou falando isso porque uma das vezes que eu estava conversando sobre a Realixo com uma pessoa, o que eu escutei foi: Nossa, eu sempre vejo a carroça, mas eu nunca vejo quem é a pessoa ali. Eu vou começar a reparar. isso geralmente não acontece com outras profissões. Eu vejo quem é a enfermeira ou o enfermeiro que vai coletar o meu sangue. Eu não vejo só eles colocando uma agulha no meu braço. Eu vejo quem está conduzindo o carro, não vejo só o volante, ou as rodas, ou o carro. Eu vejo a médica ou o médico que está me examinando, eu não vejo só o estetoscópio. Porque a pessoa que recolhe os meus resíduos recicláveis ou que recolhe os resíduos recicláveis nas ruas, eu não vejo. Eu vejo só um instrumento de trabalho. E aí eu volto lá numa questão que eu levantei antes, que é qual é a importância que nós damos para os resíduos, que para essas pessoas é um recurso valioso. E recurso no sentido de valor mesmo. Eu vou voltar agora num número que eu trouxe alguns minutos atrás e dizer que esses profissionais são responsáveis não por 4 e nem por 14, mas por 44% de todo o material reciclável coletado em São Paulo. E talvez agora você esteja se perguntando onde esses profissionais revendem esse material. Tem algumas opções e que eu conheça mais, são duas. Pode ser em uma sucata ou em um ferro velho, onde eles vendem diferentes materiais a diferentes preços, mas que também, na maioria das vezes, é um negócio informal. Ou então eles revendem nas cooperativas que possuem regulamentação específica e atuam num viés um pouco mais social com os carroceiros, se é que eu posso colocar assim. Um outro número que a pesquisa trouxe foi referente a horas trabalhadas. A maioria dos carroceiros trabalha entre 10 a 12 horas por dia, e cada carroça cheia vale aproximadamente R$ 30 com materiais mistos, sendo que a maior parte do material que eles encontram é papelão. Só um ponto importante para deixar claro para todos vocês que eu estou trazendo essas informações e números de acordo com a pesquisa que eu tenho feito, com os carroceiros que eu entrevistei, com as histórias que eu escutei, etc. Então, voltando, esses profissionais trabalham cerca de 12 horas por dia. Quando conseguem ter uma carroça cheia, vendem por aproximadamente R$ 30. E parte do processo desse trabalho envolve a separação. Como assim? Vou explicar. Vamos supor, seu Joaquim, nome fictício, tem um acordo com um prédio residencial. Esse prédio permite que seu Joaquim entre lá e tome todos os resíduos recicláveis. O seu Joaquim vai precisar fazer uma separação desse resíduo, porque por mais que alguns prédios tenham a separação por material, nós, como população, não fazemos. E aqui eu tô falando de maneira generalizada, tá? Não precisa me escrever dizendo: ah, mas eu faço. Eu falo nós porque é sempre bom lembrar que apenas 3% dos nossos resíduos são reciclados. Então nós ainda somos minoria. Voltando no seu Joaquim, ele retira esse material e pode gastar em média 2 horas para fazer a separação de forma organizada, para que ele possa revender numa sucata. E é claro que isso depende do tamanho do edifício, quer dizer, o tempo de separação, mas varia entre 30 minutos e 2 horas se for um prédio grande. Mas aqui, um outro ponto importante. Esses profissionais existem, eles são responsáveis por uma porcentagem absurda de coleta, trabalham cerca de 12 horas por dia. O tempo que nós gastamos para separar o lixo é muito menor do tempo que eles precisam, porque eles separam de um prédio com 250 moradores. A gente só precisa separar o próprio lixo. Aí beleza.
vamos entrar num outro tópico que é cultura. Reciclar, além de hábito, é cultural. Por quê? Porque nós não estamos habituados, não é algo que nos é incentivado geralmente desde criança, que a gente aprende desde muito cedo, que a gente cultiva esse hábito. A reciclagem ela não está impregnada na nossa cultura ainda. E isso se faz muito claro quando a gente vê os números, os percentuais de reciclagem por todo o território nacional. Aí uma das maiores desculpas que você escuta quando você pergunta a alguém por que essa pessoa não recicla é: ai, não tenho tempo. Tá, tudo bem. A gente sabe que acontece, a gente não tem tempo, a gente passa muito tempo fora de casa, agora pela pandemia não mais, então nesse sentido, esse período de quarentena foi um período que muita gente poderia ter começado a reciclar, porque passou muito tempo em casa. Enfim, pela lógica, você produz o seu resíduo. Você precisa descartar esse resíduo em algum lugar. Agora me fala, qual é a diferença de tempo em você descartar num cesto A ou no cesto B? Uma coisa é verdade, tá? A gente precisa aprender algumas coisas. E tá tudo bem. Tá tudo bem você não saber onde joga a rolha do vinho. Tá tudo bem você não saber se o papel molhado é reciclável ou não. Ou se eu jogo a lâmpada junto com o vidro comum. Tá tudo bem. Porque é o que eu disse. Nós não temos o hábito até então de reciclar. Infelizmente não é algo que tá com a gente. E a gente precisa aprender. E tá tudo certo. O problema é que o não saber gera uma resistência absurda e faz com que a gente não aumente o número de pessoas que reciclam seus próprios resíduos. E eu posso te dizer com toda a certeza do mundo, é muito fácil. Talvez a primeira semana leve um pouquinho mais de tempo, mas uma vez que você começa, se torna tão fácil quanto jogar todos os resíduos no mesmo cesto. É igual andar de bicicleta, você não vai desaprender. E não é só pelos carroceiros, sabe? É pelo planeta. Porque não existe jogar fora. Não tem uma porta que a gente abre e o lixo some. Tem algumas coisas, por exemplo, como o plástico, que leva cerca de 400 anos para se decompor, para, aspas, sumir. Tem uma pesquisa que diz que até 2050 os oceanos vão ter mais plásticos do que peixe. Por quê? Porque se nós não damos a destinação correta para esses resíduos, eles podem parar nos oceanos, poluindo e, pior, matando muitos animais. Eu vou dar o exemplo dos meus pais. Eles nunca reciclaram e eles davam todas as desculpas do mundo. Ah, não tenho tempo, é difícil, não tem espaço, eu não vou conseguir, etc, etc, etc. Aí eu falei, tá bom, já entendi, mas vamos tentar. Não custa tentar, um experimento. Dito e feito, foram 5 dias e deu tudo certo. No começo eu pedi para eles separarem em orgânico e recicláveis. O meu irmão de 14 anos, vez ou outra, confundia e colocava plástico no orgânico, mas nada que uma etiqueta no cesto não tenha ajudado. Se a gente parar para pensar na arte e na reciclagem, a gente pode fazer uma relação do reaproveitamento desses materiais. Muitíssimas pessoas usam esses materiais para artesanato, decoração e numa escala maior móveis, roupas, etc. É possível, sabe? A gente precisa romper com essa ideia de que reaproveitar é ruim, que faz o produto pior. Ruim, na verdade, é quando a gente não tem a consciência ambiental e a gente não entende a importância desses resíduos e o impacto deles no meio ambiente. Eu fiquei super feliz há uns meses atrás, antes da pandemia começar, que eu estava andando por São Paulo, ali pela região da Augusta, e vi uma loja com roupa de praia. Tava com um amigo, nós entramos para ver o que tinha, e tinha uma seção só com short, sunga, biquíni feito de reaproveitamento de material reciclável. E isso não faz com que esse produto seja inferior em relação à qualidade, muito pelo contrário. É muito importante que as marcas agora comecem a repensar nesse consumo, na matéria-prima que eles estão usando, porque os nossos recursos, eles são finitos. Se a gente não cuidar, eles vão acabar e a gente não vai ter como consumir mais algumas coisas. Por isso que o melhor é consumir com consciência, sabe? E falando mais sobre a relação da arte com a reciclagem, eu queria deixar 2 recomendações nesse podcast. Um é um documentário e o outro é um projeto que vocês podem conhecer. Para quem se interessar por esse tema, reciclagem, arte,
sustentabilidade, consumismo, etc. O primeiro é um documentário chamado Lixo Extraordinário, com direção do Vic Muniz, que ele faz uma imersão no que era considerado o maior lixão a céu aberto do Jardim Gamacho, no Rio, e cria obras impressionantes com resíduos encontrados nesse lixão, que inclusive muitas obras vão parar em galeria, outras em galerias internacionais, e também nesse documentário é possível conhecer um pouco mais sobre a vida e trabalho de alguns coletores de resíduos que são retratados também nessas imagens, nessas obras que o Vic faz durante o documentário. E outro que eu acho super interessante é o Cataqui, que é uma ação do Pimp My Carroça. É um aplicativo que você pode chamar no conforto da sua casa um carroceiro para recolher os materiais recicláveis e acordar um valor com esse carroceiro. Mas o que me chama muito a atenção é que eles fazem intervenções, eles fazem ações artísticas com os carroceiros, como, por exemplo, tomar a carroça e reformar ela, grafitar a carroça, personalizar esse instrumento de trabalho. Então, eles acabam atuando num viés social, envolvendo esses profissionais socialmente, inclusive fazendo arte com grafite, personalizando, etc. O que também é uma forma de mostrar que esses profissionais existem e que eles estão ali. A arte, para mim, nesse caso, surge como uma maneira de manifestar, de dizer que eu estou. Para que não aconteça o que eu coloquei alguns minutos atrás, que as pessoas não vejam, sabe? Então, quando você vê uma carroça personalizada, a gente já rompe essa ideia de que eu não vejo, eu marginalizo esses profissionais. Não, tem uma carroça grafitada, bonita, e tem um profissional ali puxando essa carroça com um tanto de material reciclável. Quem é essa pessoa? Essa pessoa tem uma história, essa pessoa trabalha com isso provavelmente há muitos anos. Então eu preciso saber, porque ali tem meu resíduo, tem o seu resíduo, tem o resíduo da vizinha, enfim, de um tanto de gente. Bom, por hoje a gente fica por aqui, espero que esse podcast tenha te feito refletir sobre alguns pontos. Se você gostou, leva ele adiante, leva ele para sua casa, incentive as pessoas ao seu redor a reciclar, porque é muito importante, e também a repensar a utilização do que nós temos em casa. Então, a dar outro significado para essas coisas, para o papel, para o papelão, para a madeira, para o vidro. Como que eu posso reutilizar isso de uma maneira artística? Seja para criar um cenário para uma peça teatral, seja para criar um figurino, seja para fazer um artesanato. Enfim, como eu posso reaproveitar isso de uma maneira artística? Muito obrigado por ter me escutado e até mais. Tchau, tchau.